Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Varginha sediou a etapa do Campeonato Brasileiro de Blends de Café, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC. O primeiro lugar ficou com o barista Rodrigo Alves, representante de São Lourenço. Ajeita os materiais, prepara o café, confere os detalhes, experimenta daqui, prova dali. Tudo isso com os olhos atentos do público presente no shopping de Varginha, no sul de Minas. O motivo? A segunda etapa do campeonato de blends de café, realizado pela ABIC. Esse campeonato vem valorizar essas atividades desses profissionais. São os degustadores, são os mestres de torra. Eles precisam ser conhecidos porque eles que fazem essa alquimia do café. E esse campeonato que a ABIC realiza e que tem o apoio da BSA, inclusive, porque ela explora todos os estilos, as categorias de café, permitindo com que o consumidor possa entender essas diferenças, se adaptar aos estilos de café, inclusive, e também estimulando o consumo de café especial. Esse já é o segundo ano do campeonato e a escolha de Varginha para sediar essa fase da competição se deu pelo fato do município respirar café, tendo o grão como uma das principais fontes econômicas. Por aqui passaram competidores que trabalham como mestres de torra, classificadores e degustadores. Eles vieram do estado de São Paulo e cidades de várias regiões de Minas Gerais, com um objetivo em comum: sair finalista do campeonato de blends de café. No primeiro dia ocorreu a etapa classificatória, onde 16 competidores foram divididos em grupos de 4. Juízes avaliaram e 8 melhores classificados, 2 de cada grupo, avançaram para outra fase. No dia seguinte teve as quartas de finais. 4 competidores foram selecionados e avançaram para as semifinais. E 2 seguiram para a final. Nós utilizamos o Protocolo Brasileiro de Avaliação Sensorial de Cafés Torrados, elaborado pela ABIC. É um protocolo exclusivo para o café torrado. Cada grupo de competidor tem que preparar o café de acordo com o estilo que foi definido. Então, nós estamos trabalhando aqui com o estilo tradicional, superior, especial, gourmet. Os finalistas foram Pedro Mestriner, representante de Araguari no Triângulo Mineiro, e Rodrigo de Souza Alves, que representou São Lourenço no sul de Minas. Durante a competição teve ainda a experiência ABIC. O objetivo foi levar conhecimento sobre café para o público. Foram abordados assuntos como as espécies de café, as diferenças entre arábica e canéfora, a moagem e os tipos de torra. O público, ele, além de poder presenciar o campeonato ocorrendo, ele também vai poder participar e interagir através dessa experiência. A informação e levar ao consumidor e ao interessado sobre café, informação sobre os vários tipos, estilos e categorias de café é muito importante, porque permite com que o consumidor entenda as diferenças e a diversidade do café brasileiro. Além disso, olha só o que o público pôde conferir e experimentar: uma caipirinha com café. Isso mostra a grande versatilidade gastronômica que o grão tem. Na culinária toda, em geral, a gente está usando café em comidas, em bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas, quentes, temperatura ambiente. A gente pode brincar com café em qualquer tipo, qualquer ramo da gastronomia, o café está presente. O Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou em Belo Horizonte o Plano Safra de Agricultura Familiar. O objetivo é reforçar a produção sustentável de alimentos saudáveis em todo o país. Walter tem orgulho da variedade de alimentos que plantou. Ele é produtor rural e conta com a família no cultivo. Nós usamos mínimo de remédio tóxico. É só quando precisa mesmo, para matar os bichos. 12 pessoas trabalham na propriedade, que abastece Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. O Plano Safra de Agricultura Familiar foi criado para atender produtores como Wagner.
Para este ano, o governo federal anunciou um aumento no valor destinado aos financiamentos para a produção sustentável de alimentos. O plano prevê mais de 85 bilhões de reais em ações, um crescimento de 10% em relação à safra anterior. O programa terá juros de, no máximo, 6% ao ano. Para a produção de alimentos, o juro é de 3%, metade do teto do nosso juros, o que são juros negativos. Então, o estímulo é muito importante e se ele tiver uma produção agroecológica, ele vai ter um juros de 2%. Entre as novidades deste ano está a abertura de 3 fundos para servirem de fiador dos agricultores e o incentivo para a compra de maquinário. Amigo produtor rural, quando você está precisando de uma ajuda para a sua produção, já sabe, é com o Bradesco que o agro conta. Desde a ponta inicial na aquisição de maquinário, passando pela armazenagem e indo até a ponta final, transportando a produção para a mesa de milhões de pessoas. Para as mais diferentes fases e necessidades, no Bradesco, você tem linhas de crédito do BNDES Agro para até 100% do seu investimento. Então, para conhecer as melhores condições de crédito do agronegócio, escaneie o QR Code que está aqui no canto da tela. E se você já é um cliente Bradesco, fale com seu gerente. Conte com a solidez e a diversidade das soluções de crédito do Bradesco, o maior parceiro privado do agronegócio brasileiro. Afinal, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. O presidente Lula anunciou nesta terça-feira em Manaus medidas de combate à seca. O investimento será de 500 milhões de reais para reduzir os efeitos da estiagem que atinge a região. A verba é para garantir a navegabilidade segura e o escoamento de insumos. Dos 62 municípios do estado, 61 estão em situação de emergência. Além da falta de chuva, o Amazonas sofre com as queimadas. De 1º de janeiro a 1º de setembro, foram queimados mais de 6 milhões e 700 mil hectares na região. O Record News Rural está de volta e agora a gente fala da 21ª Semana do Pescado, que vai até domingo, hein? A iniciativa tem o objetivo de incentivar o consumo de peixe e, claro, apoiar o setor que representa, anote aí, cerca de 27 bilhões de reais em produto interno bruto e gera mais de 4 milhões de empregos. O brasileiro ainda consome pouco peixe, em média 9,5 kg por habitante por ano. Há muito espaço ainda para crescer. Por isso, para unir a cadeia e incentivar o consumo interno do pescado, desde 2003, o Ministério da Pesca e Aquicultura promove a Semana do Pescado em todo o país, sempre nos primeiros 15 dias de setembro. Geralmente é um período que nós estamos saindo do inverno, onde as vendas historicamente têm uma queda, o que é normal, e já começa o período de temperaturas mais altas. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de tilápia, espécie que representa 65% da produção do país. Esse é, sem dúvidas, o peixe mais consumido por aqui. A ideia da semana é também fortalecer e capacitar a cadeia produtiva do setor e aumentar as vendas em até 30%, unindo diversos pontos de comercialização, desde supermercados e peixarias até restaurantes. Hoje a pesca e a aquicultura, a cadeia do pescado, representa mais de 27 bilhões de reais em produto interno bruto. São 16 mil trabalhadores ligados diretamente à indústria e mais de 4 milhões de pessoas ligadas diretamente à atividade, se considerarmos a pesca, a aquicultura, além de mais de 400 milhões de dólares de exportações anuais. Aproveite o período de Semana do Pescado e vamos comer mais peixe. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em um único grânulo. Nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas. Fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponíveis
disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível? Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou mais uma abertura de mercado para produtos brasileiros. É a de número 106 no ano. Desta vez, as exportações vão ter como destino Marrocos. O país africano vai receber grãos secos de destilação. O produto é usado na ração animal para elevar o índice proteico e energético do rebanho. O Marrocos foi o quarto principal destino das exportações agrícolas brasileiras para a África em 2023. Agora, com isso, o país contabiliza 184 aberturas para 58 destinos desde o início de 2023. A falta de chuva nas principais regiões produtoras de soja no Brasil pode atrasar o plantio da temporada 2024-2025. Com este cenário, o preço da oleaginosa disparou no Brasil. O atraso no início da semeadura pode afetar diretamente o cronograma de produção e abastecimento. A seca prolongada está deixando produtores cautelosos, influenciando a oferta e a comercialização da soja. Dados do CPEA demonstram que a situação tem levado vendedores a restringir a quantidade ofertada. Enquanto isso, compradores domésticos e internacionais competem pela aquisição de novos lotes. Com a demanda superior à oferta, tanto preços para a exportação quanto para o mercado interno continuam a subir. As boas expectativas para a exportação indicam preços ainda mais altos nos próximos meses, o que reforça a resistência dos produtores em negociar grandes quantidades a curto prazo. Um estudo da Embrapa, feito em áreas de manejo no interior do Amazonas, acendeu um alerta. As secas atrasam em 20 anos a reposição de estoques de madeira em floresta manejada. E vale lembrar que já enfrentamos as mudanças climáticas. Então, quem chega para explicar melhor esse trabalho é o Marcos Vinícius Neves de Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Acre e também coordenador do estudo. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Record News Rural. Bom dia para você. Opa, bom dia. Obrigado pela oportunidade de falar sobre os nossos resultados. A gente aqui acha fundamental o trabalho da Embrapa, sempre mostramos inovação, ciência, tecnologia, pesquisa. E, Marcos, para deixar todo mundo aqui no mesmo pé, vamos começar do começo. O que seria, então, essa floresta manejada? Bom, o manejo florestal na Amazônia ele pode ser de dois tipos. O madeireiro e o não madeireiro. O não madeireiro, ele extrai produtos da floresta, como a castanha, como o açaí, como a seringueira. E o madeireiro, que é o nosso caso, nós extraímos madeira de algumas espécies que tem mercado e também tem uma coisa que a gente chama de estrutura populacional. Ele tem um número suficiente para que a gente possa extrair essas árvores, algumas árvores, e sem afetar de forma significativa a vida dessa população de árvores. E esse trabalho foi um trabalho longo, né? Um trabalho realmente que levou muitos anos de estudo acompanhando, então, essas árvores. Os ciclos florestais, eles são longos, né? No caso do manejo florestal, esses ciclos são de 25 a 35 anos. O nosso estudo, ele é um estudo que está sendo... nós estamos monitorando essa floresta há 20 anos. Então, nós instalamos lá uma coisa que nós chamamos parcelas permanentes, né? São amostras da floresta do tamanho mais ou menos de um campo de futebol. Nós instalamos 30 amostras como essa, ou seja, 30 campos de futebol, e medimos essas áreas antes de fazer o corte, tá? Enfatizando que esse corte ele foi muito bem planejado. Na época, a gente tinha um acordo de cooperação técnica com essa empresa e todo o planejamento foi feito por nós, foi feito junto, nós fizemos o planejamento junto com a equipe da madeireira e também nós fizemos o treinamento daquelas equipes, tá? Para ter a certeza de que todo o manejo, né, toda a execução das operações florestais fossem feitas de acordo. Então nós instalamos essas parcelas, vimos a situação da floresta antes do manejo,
Fizemos uma medição logo após o corte, para ver qual que tinha sido o impacto, né, sobre a floresta, se estava de acordo com o que foi planejado. E a partir daí, 2002, nós medimos de tempos em tempos, por 7 vezes, até 2022, o desempenho dessa floresta. Pois é, e como que as secas, né, que a gente tem falado tanto aqui recentemente, elas comprometem, né, inclusive a floresta como um todo e toda essa questão da madeira, que a gente sabe que é tão importante para o Brasil, né? Pois é. Então, nesse estudo, a gente usou 2 critérios para saber da recuperação da floresta. O primeiro, a recuperação da biomassa. E o segundo, a recuperação dos estoques de madeira que foram retirados. Tá? Então, biomassa é como se fosse quantas toneladas de madeira tem na floresta. Então, por exemplo, hipoteticamente, se na floresta tinham 200 toneladas de madeira antes da exploração, e depois da exploração tinham 170, né, que seria o material que foi retirado da floresta ou que foi perdido, né, pela queda das árvores em cima de outras árvores, ou durante a abertura de estradas e pátios de estocagem. Então, nós medimos esse estoque, né, essa biomassa, ao longo desses 20 anos. Esse foi um critério. O outro critério foi, como eu falei, o estoque de volume de madeiras comerciais com o mercado. Tá? E aí, a gente observa a legislação brasileira. Nós não podemos cortar nenhuma árvore abaixo de 50 centímetros. Então, é isso que a gente chama de volume comercial. Ao longo desse tempo, o que a gente observou? A floresta ela cresceu bem, ela regenerou bem, ou seja, novas árvores entraram, né? E no momento, inclusive, nós temos uma densidade de árvores maior do que a original. Então, esse critério ele foi cumprido. E ele é um critério muito importante, né? Porque é ele que é, por exemplo, a chave para a gente diagnosticar a floresta como uma captadora de carbono. Então, seria equivalente a dizer que durante esses 20 anos, né, nós já conseguimos fazer com que a floresta recuperasse todos aqueles estoques de carbono originais. Mas aí aconteceu esse fenômeno que a gente está descrevendo no artigo. Né? E também não é um fenômeno exclusivamente amazônico, é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo e nas florestas tropicais do mundo inteiro. Né? O que acontece? Essas secas mais prolongadas, que são mais comuns, inclusive, aqui no sudoeste da Amazônia, onde nós estamos trabalhando, elas afetam a sobrevivência das árvores, e especialmente das árvores maiores. Tá? As árvores maiores elas são mais suscetíveis a perecer durante essas secas prolongadas. Quando nós temos secas recorrentes, que foi o caso do nosso estudo, né? Nós tivemos, então, secas em 2005, 2010, 2015, 2016, 2018. Né? Então, essas secas recorrentes, elas tiveram um impacto muito grande nessa classe de árvores. Uhum. E foi por conta disso que a gente não teve, então, a recuperação total desses volumes. E, seguindo a tendência atual, né, nós só vamos ter essa recuperação daqui a um tempo equivalente a 20 anos. Marcos, eu tive a oportunidade de acompanhar como esse setor de madeira do Brasil é visto lá no exterior. A Itália, ela faz a principal feira de móveis, né, do mundo. As pessoas vão lá no Salone, conferem as novidades do setor e tal. E algo me chamou muita atenção, que é o seguinte: nos estandes do Brasil, havia móveis realmente com muita madeira. E ali todos certificados, inclusive com toda a cadeia rastreável. Era um padrão ali nosso. E já
os móveis europeus já não tinham muita madeira, era algo mais tímido, porque eles não conservaram, né? Você sobrevoando grande parte da Europa, você vê que tem pouca floresta, tem pouca árvore, tem pouco verde, né? Então esse era um grande diferencial nosso. Se a gente não olhar com cuidado, essa madeira comercial também pode ficar cada vez mais escassa, uma vez que nós sentimos também por aqui esses eventos climáticos severos. Na verdade, é um dilema para a gente, porque a floresta, ela também não cresce indefinidamente, né? Então, quando eu digo que ela recuperou integralmente toda a biomassa original, eu estou dizendo também que ela está na capacidade de suporte dela. Ou seja, ela não vai crescer muito além disso. E, embora todo o estoque de madeira não tenha sido recuperado, algumas espécies, sim, se recuperaram. O aspecto que você está colocando, ele é muito importante, né? O mercado europeu, ele é um mercado fundamental para as exportações de madeira brasileiras. E nós temos sido bastante criteriosos, né? Tanto na elaboração e execução dos planos, como também na parte de fiscalização, para garantir que essa madeira exportada ela seja realmente de origem em projetos de manejo florestal sustentáveis. Tá? Sobre aquela área especificamente, a gente provavelmente, o ciclo dela não termina agora, o ciclo termina daqui a 5 anos, quando nós vamos fazer uma nova avaliação. Mas muito provavelmente, quando nós chegarmos lá, nós vamos estar num nível de floresta estocada que vai ser necessário que a gente faça uma intervenção. Essa intervenção ela vai ter que ser muito cuidadosa e nela nós vamos, então, fazer uma retirada de madeira, provavelmente num nível um pouco abaixo do que foi feito em 2002, mas de maneira a garantir que a floresta continue crescendo e que essa população ela continue se recompondo. Até porque, eu estava dando uma olhadinha aqui no estudo, né, Marcos? Recuperar o volume de madeira extraído num ciclo, ele pode demorar até 45 anos, é isso? A recuperação total seria por conta disso. Como eu já expliquei, por conta da mortalidade das árvores maiores. Mas também é aquilo que eu falei, a gente tem um limite, né, para crescimento da floresta. Quando a gente está falando de floresta de produção, simplesmente aguardar 45 anos não é uma boa estratégia. Por quê? Porque essas florestas já estão estocadas, então elas não vão continuar crescendo. Não no artigo que você leu, que foi no jornal, mas no artigo que foi publicado na revista científica, a gente termina sugerindo que ao final do ciclo, daqui a 3 anos no caso, uma pequena intervenção silvicultural seja feita para garantir que essa floresta continue crescendo. Até porque, pelo que a gente está acompanhando aqui, né, esses eventos climáticos, eles se tornam cada vez mais extensos e intensos, né? Verdade. O que a gente está reparando é que o que a gente antes chamava de evento climático atípico está se tornando cada vez mais típico, não é mesmo? Então, a gente vê hoje, na Amazônia, está em todos os noticiários, né, essa seca tremenda que nós estamos enfrentando. Isso, sem dúvida, vai ter um impacto na dinâmica das florestas. Exatamente. Por isso que pesquisa é fundamental. E não manejar. Exato. Sim. Nós estamos fazendo pesquisas em monitoramento de dinâmica de crescimento de floresta desde o início dos anos 90, no Acre. Mas em outros estados, no Pará, por exemplo, a Embrapa, ela tem uma experiência já de quase 60 anos. Tem algumas parcelas que foram instaladas no início dos anos 70. Então, isso já é uma informação valiosa e acumulada, né, que permite que a gente faça boas estimativas, né, de como é que é o comportamento da floresta. Exatamente, né, Marcos? Entender o que está acontecendo através de métricas de pesquisa, né, consolidadas, para, a partir de então, tendo um cenário ali para ser analisado, saber o que fazer, né? É fundamental.
É importante enfatizar aí os ciclos da floresta. 30, 40 anos parece muito tempo, mas quando a gente vê isso aí num ciclo florestal, não é tanto tempo assim, né? Nós estamos começando, a verdade é essa, nós estamos começando a entender agora como é que é o comportamento dessa floresta. Bom, Marcos, eu acho o seguinte, né? Ciência e tecnologia, assim, são itens essenciais em qualquer país, e quando a gente mostra essa questão das queimadas, da seca, as mudanças climáticas que chegaram e a gente está todo mundo sentindo na pele, né? O Brasil inteiro coberto com fumaça, ou pelo menos grande parte do país, né? A umidade do ar lá embaixo, muita fuligem por todo canto. Então, a gente precisa realmente ter um olhar ainda mais especial, porque nós moramos nesse planeta aqui, não tem outro lugar para fugir não, né? Então, Marcos, muito obrigada pela entrevista, por trazer esse conhecimento para a gente aqui. Um forte abraço para toda a Embrapa, em especial para a Embrapa aí no Acre. Muito obrigado. E eu agradeço novamente a oportunidade que se deu para a gente de mostrar nossos resultados. Obrigada mais uma vez, bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.